Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Vamos iniciar mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia do Chico Xavier, mensagem enviada por André Luiz, com a autorização da espiritualidade superior, nos trazendo informações maravilhosas sobre a vida na sua grandiosidade, não só apenas a vida física, mas a vida espiritual. E hoje é uma aula especial, um estudo especial, porque vai ser o último desse livro. Eu vou conseguir, pelo que eu vi aqui, condensar num único estudo os capítulos 29 e 30, que são os últimos, porque praticamente é André Luiz se despedindo de Aulos. André Luiz vai voltar para a Colônia Nosso Lar, de onde ele veio para fazer esses estudos, e essa obra foi realizada justamente em cima das observações de André Luiz, junto com o instrutor Aulos e outros instrutores, juntamente com o amigo dele, Hilário, que também estava aprendendo com ele. Então, como é o último estudo, eu queria antecipadamente agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de acompanhar. Muitos conseguem, desde o início, acompanhar os estudos. Como eu disse, eu procurei abordar tópicos principais de cada capítulo, sem necessariamente ler o capítulo inteiro, porque isso cabe a vocês, né, o estudo, a leitura. Simplesmente eu oriento e destaco pontos que poderiam ser de mais difícil compreensão. Com isso facilita a leitura, o estudo, mas mesmo para quem não lê o livro, que eu espero que seja minoria, eu tento falar de uma maneira que as pessoas consigam captar as informações principais. Então, queria agradecer muito, lembrando que quando a gente fala de mediunidade, além da mediunidade ostensiva, daquele médium que vê os espíritos, escuta, psicografa, que os espíritos falam através dele, etc., nós temos a intuição. Então, por isso, Kardec disse que, no fundo, todos nós somos médiuns, e que a intuição é a mediunidade do futuro. Cada vez mais as pessoas vão estar conectadas com a espiritualidade, conforme aconteça a nossa evolução, e certos fenômenos talvez não precisem acontecer ou até se tornem corriqueiros. O dia que nós tivermos um médium ostensivo em cada lar da Terra, e quando todos estiverem conectados com a espiritualidade, esse mundo vai ser muito diferente. E essa barreira que, de certa forma, ainda existe entre o plano físico e o plano espiritual, cada vez mais vai ser derrubada. O Espiritismo vem e, ao longo dos tempos, desde Kardec, esse véu tem sido levantado. Vamos dizer que tem vários véus. Cada vez um é levantado e cada vez a gente consegue enxergar, perceber melhor essa realidade espiritual, que, como eu sempre digo, o mundo espiritual não é o mundo dos mortos, não existe isso, só do ponto de vista físico, né? Porque o corpo, ele é devolvido, a matéria que nós agregamos ao encarnar, nós devolvemos para esse plano quando desencarnamos. Mas o espírito é sempre o mesmo, com o seu corpo espiritual, que de vez em quando se reveste numa matéria mais densa. Então, mediunidade todo mundo tem no sentido da intuição. E vamos ver então o que o André Luiz vai nos falar nesse capítulo 29, que basicamente ele faz uma avaliação do aproveitamento dele nesse passeio que ele deu junto com Hilário, orientado pelo Aulos e por outros mentores. Quer dizer, fica claro que Aulos é um espírito mais elevado, que está vindo, então, em missão para ajudar o André Luiz. E uma missão junto ao Chico Xavier também, porque coube ao Chico Xavier
captar todas essas informações numa mediunidade maravilhosa. Chico Xavier é um exemplo de médium, ele é a nossa referência como médium, e ele consegue transcrever fielmente todas essas informações. A obra do Chico Xavier, realmente, se nada disso aqui fosse realidade, se não houvessem os espíritos, Chico Xavier seria o maior escritor da história. Porque desde romances, livros maravilhosos como Paulo Estevão, Ave Cristo, livros técnicos como Evolução em Dois Mundos, essa obra toda da série A Vida no Mundo Espiritual, e hoje nós temos já catalogado mais de 530 obras psicografadas pelo Chico. Ele realmente deveria ser, todo ano que tivesse aquele Prêmio Nobel de Literatura, só daria Chico Xavier, porque o que ele traz de informação é uma coisa impressionante. Mas, como são os espíritos mesmo, Chico Xavier é o que ele diz, né? Um carteiro, um intermediário. Mas que carteiro, hein? Que intermediário. E não nos esqueçamos que o Chico Xavier, ele é tão completo como referência, que ele é referência também no trabalho, no arregaçar as mangas, no atendimento aos pobres, às pessoas carentes. Chico Xavier distribuía muita cesta básica, muita quentinha, comida, roupa. Ele fazia de tudo, né? E consolava e curava. Assim, um espírito missionário mesmo, nosso Chico Xavier. E nós, então, no encerramento desse estudo, temos que agradecer muito a esse espírito que agora está do lado de lá, né? E que está conectado ao Emmanuel, que está do lado de cá. E o André Luiz, a gente não tem informação se ele já reencarnou, se ele continua lá, mas esse espírito que não tinha o nome de André Luiz na Terra, ele merece também o nosso agradecimento, né? Então, se a espiritualidade puder levar nosso agradecimento a esses dois, né? Ao André Luiz, ao Chico e a todos que aparecem aqui na obra, ao Aulos, né? Que eles recebam então o nosso agradecimento. E eu espero que para vocês esses ensinamentos deles, não meu, deles, sirva para vocês refletirem, porque na doutrina espírita, tudo que a gente aprende num estudo como esse, não é como quem está lendo uma história para se distrair. Nós realmente estamos estudando, e esses ensinamentos vão servir para nós como espíritos por todo sempre. Nós não estamos estudando apenas para trabalhar numa casa espírita, não é isso. Não sei se vocês já perceberam. Esses ensinamentos nós vamos levar com eles, conosco. É verdade que eles se aplicam muito no nosso trabalho na casa espírita, mas se aplicam a nós como espíritos, na nossa vida, na nossa conduta diária. Então, como eu vou tentar condensar 2 capítulos, deixa eu avançar aqui no 29. O título é Anotações em Serviço. Então é isso, o André Luiz está avaliando o aproveitamento dele nesses passeios com aulas e vai avaliar então e analisar as nuances, né, da mediunidade. Então o capítulo começa assim: de retorno ao lar de Aulos, então eles vão encontrar com Aulos. Ocorreu-me auscultar-lhe a opinião com respeito a diversos problemas, sempre vivos ao redor de quantos se dedicam ao estudo das questões mediúnicas na atualidade terrestre. Em companhia do orientador, havíamos tocado de relance, mas seguramente palpitante material. Ele juntou muito material, né? Que nos facultara excelente curso educativo. E aí ele vai fazer um resumo aqui, né? Examináramos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, a psicofonia, a possessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria e a materialização. Está vendo? Foi tudo isso que vocês estudaram.
além de alguns dos temas de importância central da mediunidade, como sejam o poder da prece, a fixação mental, a imersão do subconsciente, a licantropia, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito, o desdobramento no leito de morte e as energias viciadas. Tudo isso sem necessidade de recurso a complicações terminológicas. Isso aí que eu narrei, que na verdade André Luiz narrou, é tudo que nós estudamos, muita coisa, né? Muito material, muito importante todos eles para a nossa vida, do lado de cá e do lado de lá. E André Luiz vai dizer, não obstante o nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico em sucessos comuns a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante. André Luiz está dizendo, né? Por que complicar se pode ser tudo mais simples? E vai fazer uma série de observações sobre essas faculdades, né? Não só com relação à mente e também à ciência terrestre, que na verdade ainda está um pouco alheia a essas realidades espirituais, embora nos últimos tempos as coisas estão se modificando, viu? Cada vez mais a ciência avança nesse outro mundo, que na verdade é o que eu digo, além do mundo espiritual não ser o mundo dos mortos, o mundo espiritual não é sobrenatural. Sempre que conversarem com alguém, falem isso. Meu amigo, é o seguinte, você pode acreditar ou não, mas vou te dizer uma coisa. O mundo espiritual não é sobrenatural. Ele é parte da natureza. Ele é criação de Deus. A matéria não existe apenas nessa forma aqui que nós conseguimos perceber. Existe muito mais coisa no universo. Como disse o Shakespeare, né? Existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Ele devia estar muito inspirado para falar isso, porque é realidade. A nossa limitação de percepção das coisas nos faz ter uma limitação da percepção da vida na sua grandiosidade. E o Espiritismo faz o quê? Faz isso, ó. Abre a nossa percepção. Nós enxergamos a vida de outra maneira. Portanto, não existe mais o mundo dos mortos, não existe um mundo sobrenatural. Lá eles estão vivos só com o corpo espiritual, sem essa matéria densa, mas tem um corpo de matéria, que é o corpo espiritual ou perispírito. E tem a sua vida, as suas organizações. Só que esse mundo espiritual tem vários andares, níveis de vida, compatíveis com a mente e com o coração dos espíritos. Cada um no seu andar próprio, na sua faixa vibratória. Essa é a diferença. André Luiz vai dizer, a mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. Cada um tem uma percepção da mediunidade. Lembra do estudo anterior, que tinha um grupo totalmente destrambelhado, unido a espíritos inferiores, atendendo a pedidos, coisas terríveis, que não tem nada a ver com o propósito de um contato com a espiritualidade maior? Então, André Luiz vai dizer, de nossa parte é possível abordá-la com a simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar, curando obsidiados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores, materializados lá no Monte Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais em Getsemane e voltando ele próprio, Jesus, né, a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz. E é isso aí, na verdade, a grande mensagem de Jesus após a cruz é essa. Olha eu aqui, a vida continua. Eu não falei para vocês que existem muitas moradas na casa do meu Pai e estou indo para vos preparar um lugar? Eis-me aqui entre vocês. Porque tem muita gente que atribui a morte de Jesus na cruz para ele salvar os nossos pecados. Pelo amor de Deus,
nossos pecados são só nossos, né? E cabe a nós corrigirmos esses erros. No tempo de Jesus existiam 300 milhões de pessoas encarnadas na Terra. Hoje nós temos cerca de quase 8 bilhões. E os Espíritos nos dizem, né, que o orbe terrestre, o planeta como um todo, juntando essa realidade física com a realidade extrafísica, o mundo físico e espiritual, no total nós temos cerca de 30 bilhões de seres. Ou seja, praticamente para cada encarnado, nós temos 3 desencarnados na Terra, né? Então, Jesus, na verdade, ele é o grande propagador das realidades espirituais. Jesus veio nos introduzir na vida espiritual. Ele veio mostrar um outro reino, o reino de Deus, o reino dos céus, que se atinge seguindo os ensinamentos. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém atinge o reino dos céus se não nascer de novo, se não reencarnar. Jesus veio nos introduzir nessa realidade espiritual. Porém, não havia condições mentais e não existiria por muitos séculos para se entender de forma mais profunda a vida espiritual. Então ele falou muita coisa com simbolismo, usando parábolas, mas eu repito aquela passagem antes de ir para a cruz. Muitas das coisas estou ensinando, vocês não compreendem. Muitas outras eu teria a ensinar que vocês não compreenderiam. Por isso eu rogarei ao meu Pai para mais tarde enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar tudo que eu tenho dito. Ou seja, revelar o mundo espiritual, que agora vocês não vão entender, e relembrar o meu evangelho com a visão espiritual. E passam os séculos, e no século XIX, Jesus envia um monte de espíritos evoluídos que fazem a ciência dar um salto, um grande salto. E é na metade do século XIX que vem um grupo de espíritos, lá em Paris, então o centro cultural do mundo, e um desses espíritos trabalhadores do Cristo vem encarnado, nosso professor Hipólito Leon Denis Rivaio, que adotou o nome de uma encarnação passada, Allan Kardec. E ele serve para captar essas informações. E cria, então, as obras básicas da doutrina espírita. Então, o Consolador não vem mais na figura de um novo profeta. É um conjunto de ensinamentos para a humanidade seguir. É o Evangelho de Jesus na visão espiritual, segundo o Espiritismo. Então, André Luiz continua nas suas observações, junto de Aulus, sobre o aprendizado dele. Ele vai lembrar de todo mundo, dos médiuns, daqueles desequilibrados, daqueles que trabalharam no bem, e vai fazer uma série de observações nesse capítulo sobre o aprendizado dele. E eu pergunto a vocês, deu para aprender alguma coisa? Eu sempre olho muitos comentários aí, né? E me daria muito prazer de ouvir de vocês assim, não, olha, deu para aproveitar assim, eu consegui refletir sobre várias coisas, aprender coisas que eu não sabia, porque esse é o objetivo do nosso estudo, né? Fazer despertar o interesse por uma leitura mais aprofundada. Por isso que não adianta também ler aqui de ponta a ponta o capítulo, eu acho que ia ficar muito cansativo, e de forma assim mais de orientação para a leitura, eu acho que dá um resultado melhor. E continua, então, André Luiz, nas suas observações. Eu vou destacar aqui algum pontinho, né? Não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente. Obsessão, já falamos, é questão de sintonia, né? É questão de ligação mente a mente. Não é um espírito malvado em cima de um espírito bonzinho. São dois espíritos que, por algum motivo, estão conectados. E ele continua, contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe?
Muito importante essa frase. Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. E isso é uma das coisas mais bonitas em toda a literatura espírita. Sempre a espiritualidade superior está junto de quem sofre, mesmo nos umbrais mais pesados, mesmo esses espíritos violentos que estão naqueles umbrais mais densos, a espiritualidade superior está sempre mergulhando lá. E nesse momento de transição planetária, do fim dos tempos, da separação do joio do trigo, como disse Jesus, e de outras formas simbólicas, daqueles que vão sentar à direita do Pai e à esquerda do Pai, a separação dos lobos e das ovelhas. Nesses tempos que são agora acelerados, nós estamos vivendo, mais do que nunca, a espiritualidade superior está mergulhando e remexendo esses umbrais, botando para fora esses espíritos, porque muitos já não vão encarnar na Terra. Então, eu vou repetir algo que eu já disse antes. Não é bem que nós estejamos vivendo uma batalha espiritual. É no sentido que há um choque, né? Mas é muito mais o seguinte, é a luz avançando sobre as trevas, iluminando as trevas, mexendo nos vesperos. E por isso que esses espíritos estão tão acesos, vamos dizer, em cima de nós, e atacam e se revoltam, mas a rede está passando lá e aos pouquinhos eles vão sendo ou levados a uma reencarnação, uma última reencarnação, e alguns deles não tem jeito. Estão sendo levados para outro orbe, para reencarnar no mundo já mais primitivo, para continuar a sua jornada evolutiva. Mas ao longo de todos esses séculos, todos esses espíritos tiveram oportunidades uma atrás da outra. E sempre será assim. Nesse outro mundo, os espíritos superiores não vão desistir deles, são filhos de Deus. E Deus não erra projeto, não cria filho para fracassar. Pode fracassar numa encarnação, em 2, em 10 ou em 1000, mas não para todo sempre. Deus é o Senhor do tempo. Então todos se dobram ao amor. É questão de tempo. Alguns encurtam sua caminhada até os planos de luz e muito rapidamente começam a pisar numa areia fofa, num gramado gostoso. Outros fazem um caminho tortuoso pisando em espinhos. Livre-arbítrio. Mas todos, mesmo esses que pisam muito tempo em espinhos, um tempo se dobram ao amor e começam a pisar numa areia fofa, num gramado com aquele orvalho gostoso, e todos, sem exceção, vão chegar aos planos de luz. Todos, porque a lei de Deus é perfeita e Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E nessa caminhada nós já fomos muito ajudados em outras encarnações, fomos ajudados no mundo espiritual para chegarmos onde estamos, que eu diria um ponto de mutação, onde agora a nossa consciência, o nosso psiquismo está muito voltado para uma vida mais superior, uma vida mais feliz, que nós temos que começar a construir já, sem perder tempo. Não vamos esperar para ser felizes no mundo espiritual. Mesmo no mundo ainda de dor, vamos buscar a felicidade nisso. Eu posso estar passando por dor, mas eu sei que eu estou no caminho certo. Que essas dores estão com os tempos contados. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou superar essas dores. Mas eu já começo a me conectar com o Cristo, com os trabalhadores dele, né? Eu mudei a minha vida, a minha maneira de ver a vida. Eu começo a amar. Eu começo a me interessar, adquirir conhecimentos. Eu sinto que eu estou me transformando em outro ser, ao ponto de, às vezes, eu me sentir um peixe fora d'água nesse mundo onde tem muito espírito violento. Alguém aí se sente um peixe fora d'água? Tipo, não é esse o meu mundo. Não é que não seja mais o seu mundo, é que você mudou. E à medida que esses espíritos muito violentos forem afastados e você continuar nesse mundo, bem-aventurados mansos e pacíficos, pois herdarão a terra,
vocês verão que beleza viver entre espíritos que comungam desses ideais de amor, de um respeito à natureza, respeito aos animais, de você poder finalmente confiar nos outros, os outros confiarem em vocês, um mundo sem dor, um mundo sem violência. Isso vai levar um tempinho, mas nós estamos muito pertinhos disso. Vamos aproveitar bem essa encarnação do fim dos tempos, porque nós escolhemos isso e ganhamos um bilhete premiado, estar encarnado nessa época. Então, é na dor ou na dificuldade que nós mostramos quem nós somos. Superem seus processos de depressão, suas imperfeições, aproveitem essa encarnação, doenças físicas, problemas os mais diversos, sejam fortes. Vocês são filhos de Deus e vão vencer, já estão vencendo, tá bem? Conhecimento e amor são as duas asas do Espírito. Então aproveitem bastante esse livro para extrair os conhecimentos. E é isso que André Luiz está falando aqui, é disso que se trata esse capítulo, o aproveitamento dele, de todo esse aprendizado junto ao Aulus, e que de bandeja a espiritualidade dá para a gente. Ó, que beleza, né? Não precisamos estar desencarnados para vivenciar o que André Luiz vivenciou. E é disso que se trata essa obra e outras parecidas. Nós chamamos de bandeja, uma visão da vida, uma visão ampla, não só a vida no plano físico, mas dessa outra vida que é natural, que é a criação de Deus, que nós apelidamos de mundo espiritual, mas que é a nossa continuidade, numa vida muito dinâmica e muito bonita para quem está bem. Ele vai fazer um comentário que há companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado ciclo de compreensão ou competência, afastam-se dele, agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia. Quer dizer, tem médium que fala, que está transmitindo o que o Espírito fala, e muita gente não aceita, né? Tem gente que só quer fenômeno, tem gente que só quer saber coisas que não têm a ver com a sua evolução espiritual. E aí julga o médium. Então, às vezes, o médium sofre um pouquinho por causa disso, né? Chico Xavier sofreu muito, levou até cusparada na cara. Imagina só quem fez isso. Não sabia quem é Chico Xavier, né? Aliás, ele ainda vai ser reconhecido na história da humanidade, viu? No futuro, daqui a alguns séculos, não vai precisar muito tempo, vão olhar para trás, da mesma maneira que nós falamos de Sócrates, de Platão, de Forry, de Lao Tse, de Confúcio, vão falar do Chico Xavier. Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona a implacável lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. Entenderam? Tem médios que vêm com aquela mediunidade expiatória. Então, está dizendo, tem gente que diz que isso é por causa da lei de causa e efeito. Então, para que ajudar esse médium se ele está cumprindo a lei de causa e efeito? Só que não é assim. Cumpre a nós assistirmos aqueles que estão em sofrimento, seja sofrimento físico, seja sofrimento moral, faz parte do nosso aprendizado. E com a nossa intervenção, dependendo de como essa pessoa que está sofrendo, mesmo que seja pela lei de causa e efeito, só o nosso amor, a atenção de outro encarnado muda a maneira dessa pessoa ver a vida, muda a maneira dela ver a dor, e você está ajudando aquela pessoa, né? É o que eu sempre falo, nós somos tão espíritos quanto os espíritos encarnados que nos assistem. A diferença é nível moral, é conhecimento, é amor. Eles estão mais à frente do que nós. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. Nós estamos muito distantes ainda de um Jesus, da angelitude, da mesma maneira que um animal está distante de nós.
no sentido do raciocínio, né, da capacidade que nós temos dessa conexão com Deus, porque às vezes parece até que os animais amam mais do que o ser humano, né? E muita gente fala isso, não? Você vê um cachorro, a alegria, o olhar do cachorro, o carinho, o amor que ele tem pelo dono. E tem gente que fala assim, eu confio mais no meu cachorrinho do que nos seres humanos. Alguém aí pensa assim? Eu tenho mais amor pelo meu gato, pelo meu cachorro, do que pelas pessoas. Eu perdi a confiança nas pessoas. Mas isso é só uma percepção, né? Tem muita gente boa, muita gente que ama os animais. Então, é mais um desabafo isso do que outra coisa. Duvido que alguém ame mais o cachorrinho do que o seu filho, do que o seu neto, do que um bebezinho no colo. Por mais que a gente ame o cachorrinho, e não só o cachorro, o gato, todos os animais, né? São criação de Deus, são maravilhosos, são seres que estão na evolução e que a gente tem que respeitar e amar. E eu acho que no mundo de regeneração, uma das grandes consequências dos espíritos regenerados vai ser o grande amor à natureza, o grande amor e respeito aos animais. Esse vai ser um passo que com certeza a humanidade vai dar. Nossos irmãozinhos menores, como dizem os espíritos superiores. E entramos no capítulo 30, despedida de André Luiz. Relata os últimos momentos de André Luiz e Hilário junto ao instrutor Aulos. Então, André Luiz e Aulos estão dizendo, acabou a nossa lição. Nós temos que voltar para o nosso lar e agora vamos nos despedir de Aulos. Só que eles já criaram um elo, né, com Aulos. Já estão íntimos e estão tristes, porque Aulos está em outro plano espiritual. E agora Aulos tem que voltar, porque ele só veio para ajudar André Luiz, Hilário, e agora é a hora da despedida, né? Ele vai dizer assim, acompanhávamos o assistente refletindo agora em nossa separação. Achávamos Hilário e eu preocupados e comovidos. Preocupados, né? Vão se separar do grande mestre, Aulos, e comovidos. Mudos e expectantes, renteamos com o homem do campo, manobrando a enxada na defesa do solo. Eles se viam tão pequenininhos do lado de Aulos. Aulos apontou-nos com a destra e rompeu o silêncio, murmurando, vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Olha o pensamento do espírito superior, né? Pura poesia, uma coisa dessa. Em todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Eles estão se despedindo e Aulos ainda está ensinando. Característica de espírito superior. É Jesus na cruz, né? Pai, perdoa-os e não sabem o que fazem. Ensinando até o último minuto, que é o perdão. E Aulos está aqui se despedindo, então, dos seus aluninhos, né? André Luiz e Hilário. E ele vai narrar toda essa emoção da despedida, e Aulos vai falar ainda coisas belíssimas que eu peço que vocês leiam, tá? Eles atingiram, então, o lar em que Hilário e André Luiz, né, tinham se dedicado a uma criança doente. Eles ainda iam se dedicar, que ainda tinha um trabalhinho para fazer, que era cuidar de uma criança doente. E Aulos ainda seguiu eles nesse trabalho paternal, né? E vai falar que a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação, né? E vai fazer outras observações sobre a paternidade, a maternidade, que dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra. Né? É na família onde os espíritos afins se reúnem, é na família onde inimigos do passado se reúnem. Nós vimos isso ao longo dessa obra.
pais e filhos que mataram o pai em outra vida, reencarnam, e sempre o planejamento reencarnatório é com o objetivo de unir espíritos, resgatar erros e rumarem rumo aos planos de luz, já apagando esses erros do passado através do amor, da reconciliação. É sempre esse o trabalho da espiritualidade. Então, as famílias, as amizades, tem muito disso, espíritos afins e espíritos que também no passado se degladiaram e que começam a se ver de outra forma, tá? A condição dos filhos tem muito disso. E aí, na despedida, Hilário vai falar assim: faça a prece por nós, André. Ele pede para André Luiz fazer a prece. E eu vou ler diretamente aqui do livro, que eu estou lendo ali do computador, se a voz deixar. Então, eu vou repetir a prece de André Luiz. Isso é na penúltima página do livro. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda os que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Que prece bonita, hein? Olha, gente, nem toda prece precisa ser bonita assim, tá? Prece de coração. Mas essa prece aqui da André Luiz, além de ser de coração, ela traz palavras belíssimas, né? De um espírito que já tem uma certa cultura, de um espírito que já cresceu um pouquinho mais, né? Que diferença a gente nota no André Luiz, desde o umbral até ele ser resgatado no nosso lar, depois quando ele visita a família na Terra e volta para o nosso lar, e agora depois desses ensinamentos todos. Então, reparem que na vida espiritual a gente pode aprender também. Podemos crescer, podemos evoluir, mas os grandes testes, as grandes provas, só esquecendo dessa vida espiritual e você na carne, como se fosse a primeira existência em provas e, em alguns casos no nosso mundo, expiação. Mas em breve, com certeza numa próxima reencarnação, num mundo regenerado, de espíritos regenerados. E aí vocês vão ver que o que é uma terra de regeneração, cada vez crescendo mais no amor, a ciência sendo usada para o bem, as armas começam a diminuir até deixarem de existir, espíritos que se amam, cada vez mais conectados à espiritualidade maior, aumentou do nosso planeta Jesus, a Deus. E nesse momento de finalzinho do livro, em especial um espírito, eu quero chamar mais uma vez a atenção, Ismael, mentor espiritual do Brasil. Vamos agradecer muito a ele também por tudo que ele fez. Leiam a obra Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, para entenderem o trabalho de Ismael no Brasil. Tudo que ele está fazendo junto a Jesus e, com certeza, tudo que ele ainda fará por nós. Vamos incluir Ismael nas nossas preces, agradecer muito a Ismael, aquele filho de Abraão lá de trás, que um dia foi mandado para o deserto, né, junto com a sua mãe, e ele é o mentor espiritual do Brasil. E no finalzinho aqui do livro, vou ler os últimos parágrafos, então. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores a cuja grandeza nos reportávamos.
Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, fitei-o de olhos úmidos. Aulos não disse uma palavra. Revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós, igualmente em prece, recolheu-nos num só abraço e partiu. Não precisou falar nada, né? A maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que se lhe apagou o vulto ao longe. Lembramo-nos então do trabalho que nos aguardava e, louvando o serviço que em toda parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma, como quem se incorporava ao grande futuro. E termina mais uma obra, mais um estudo dos domínios da mediunidade. A gente só tem que agradecer, né, ao Chico Xavier, tanta dedicação nessas obras e a espiritualidade superior. Então, eu queria mais uma vez agradecer a vocês todos pela atenção, pelo carinho. Eu sempre curto os comentários. Vamos ter outros estudos. Nós vamos ter um estudo intermediário que não é de uma obra, um assunto específico, que tem o título Desencarnação e Vida Espiritual, em que nós vamos falar basicamente sobre vida. Vamos dar uma repassada em vários conceitos da doutrina espírita. Vamos falar do corpo espiritual, do processo da encarnação, da desencarnação, casos complicados como o do suicídio. Vamos falar um pouquinho só sobre obsessão. Vamos falar de vida, mas numa ótica espiritual, né? Porque é muito importante que nós tenhamos uma noção de vida, que o Espiritismo, na verdade, não vem falar de morte. O Espiritismo fala de vida. Quem não entendeu isso ainda não entendeu o Espiritismo. Nós falamos de vida. A vida física, a vida espiritual é uma coisa só, o espírito é um, né? Então, e a comunicação entre os planos, nós vimos aqui a mediunidade, e o que nós vemos nesse livro, Vida, várias pessoas, várias famílias, na ótica dos espíritos, sempre a intervenção deles, sempre o intuito de ajudar. Nenhum de nós é abandonado, e que isso sirva de força para todos nós, vocês que estão passando por momentos difíceis, por dores, ou pessoas conhecidas de vocês, parentes. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O planeta Terra parece que ficou mais triste, não só com relação à pandemia, mas nós assistimos pessoas botando muito para fora, nem sempre a sua melhor parte, mas a pior parte. E vamos assumir um compromisso, vamos trabalhar a nossa pior parte. É um trabalho íntimo. Temos que destruir essa pior parte que nós temos em nós. E vamos botar para fora a nossa melhor parte. Conversas agradáveis, força um para o outro, acolher um irmão em sofrimento. E hoje, com as redes sociais, Facebook, WhatsApp, ao invés de agressões, vamos procurar saber como cada um está, vamos nos comunicar mais nesse sentido. E quando na rua, dentro das possibilidades que nós temos, uma conversa pessoal, vamos nos abraçar mais, vamos refletir mais sobre esses ensinamentos e vamos trazer Jesus de volta. A humanidade nunca precisou tanto do Cristo como agora, mas não é da boca para fora, para gestos exteriores, é para a transformação espiritual, transformação pelo amor. Jesus é o grande médico de almas e ele está aqui para nos curar espiritualmente. Esse foi o objetivo da encarnação dele e é o objetivo dele ter enviado esse Consolador que vem revelar todas as coisas e explicar tudo que ele havia dito. E todo esse estudo é a parte teórica que serve para o nosso uso prático. E nós temos que colocar isso em prática nas nossas vidas, seja na casa espírita, no trabalho mediúnico dentro da casa espírita, seja junto com as outras pessoas. Essa visão mais ampla da vida nos dá mais força,
apesar das dores, para nós aproveitarmos mais a vida. Vamos agradecer a cada dia a Deus por esta reencarnação, por cada dia aqui, porque um dia nós vamos despertar do lado de lá e vamos olhar para trás e o que nós teremos construído nessa vida de conhecimento e de amor. Não construam tesouros na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. E onde está o tesouro de vocês? Onde está o coração de vocês? Tem que estar no amor, né? E quem simboliza o amor na terra é Jesus, nosso modelo e guia. E vamos dizer que na mediunidade, Chico Xavier é o nosso modelo e guia, com menções honrosas para o nosso Divaldo Franco, Ivone Pereira, o Peixotinho e tantos outros médiuns, né, que se sacrificaram e ainda se sacrificam para a sua transformação e para serem intermediários dos espíritos, como foi o Chico Xavier, como será, se já não estiver sendo, o nosso Emmanuel já reencarnado. Então eu espero que esse estudo tenha sido útil para vocês. Eu fico sempre muito feliz quando eu termino uma obra dessa, porque dá um trabalho danado, né? E vocês também têm uma paciência tremenda em estar assistindo sempre, seja diretamente na hora que vai ao ar, seja depois gravado. Então, aproveitem bem esses conhecimentos que Jesus nos envia, porque no fundo, por trás disso tudo está Jesus, que disse que enviaram outro Consolador. Foi enviado por ele, por Jesus, que nesse momento de transição está trabalhando demais junto com todos esses nossos amigos, como Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Dr. Bezerra e tantos outros nomes. Então, que eles possam estar nos lares de vocês, que vocês se conectem com essa espiritualidade superior. Como eu sempre digo, tenham força, tenham fé, acreditem em Deus, mas acreditem em vocês também. Todos vocês são médiuns, ou ostensivos, ou aquele médium intuitivo, que todos são. Abram a sua intuição, ouvido de ouvir, como dizia Jesus, e que a gente possa aproveitar bastante essa encarnação juntos. Então, eu espero que Deus conceda a graça de outros estudos junto de vocês. Esse nos domínios da mediunidade, então, nós estamos encerrando. Agradeço de coração a todos vocês, agradeço ao MAP, ao pessoal do estúdio, todos que participam desse trabalho. Que Jesus envolva todos nós em muita luz. Não nos esqueçamos de Ismael. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Um beijo para todos.